Atlantis, visitação alienígena e manipulação genética. Michael Tsarion. Capítulo 15. Seu satânico pedido de majestade. Estamos cientes das verdadeiras razões para o genocídio, para o massacre em massa que participou a colonialização. Seu propósito também é de significado oculto. Quando Dea entrou em comunicação com as inteligências sobrenaturais, foi dito que havia um preço para o conhecimento que lhe deveria ser dado, um preço para assistência continuada ao longo dos tempos. As almas queriam algo e esse algo era sangue. Sangue tem propriedades ocultas, especialmente quando é tirado de um inocente, assassinado em um cenário ritual, ver Highlander e qualquer um dos filmes Drácula. Sangue é uma forma de energia e vampiros vivem disso. Sangue é muito importante para os ocultistas. Daí, a ênfase que sociedades antigas e sacerdotes, e agora sindicatos criminosos modernos, dão lugar a ele. Não é coincidência que a palavra sangue é a segunda palavra mais comum na Bíblia, depois de Deus. Sem sangue, sem acordo. Então o mestre Dea com seus colegas e irmãos viram que seus guardiões das trevas obteriam todo o sangue que precisavam. Em seu grande pacto, ele colocou toda a humanidade em risco, como o sacrifício para a causa de seus mestres. Esta é a razão para as guerras intermináveis e conflitos que assediam a história mundial. Guerras são rituais sanguíneos precisamente planejados, com todos os lados aparentemente opostos sendo financiados os mesmos por escalões invisíveis. Veja o Dr. Ken, Estado de Decay. Para fornecer os recursos físicos e os sacrifícios humanos, os piratas, homens do fogo, foram financiados pelos Tudors e soltos em alto mar para conquistar margens estrangeiras e intoxicação, ou assassinato e escravização daqueles que encontraram. Alguns dos seus atos carregam padrões claramente ritualísticos. É fato que os líderes desses piratas eram aristocratas da dinastia Tudor. Um deles foi chamado, sugestivamente, Sir Francis Drake. Drake significa dragão. Os piratas colonizaram a América e, posteriormente, a sede dos descendentes de Olhos, conhecidos como Russell Trust, formaram as universidades da Ivileag para a educação de seus próprios filhos. Fraternidades secretas foram estabelecidas para a principal hierarquia e prestígio, mas também para garantir que apenas os candidatos certos fizeram o santuário interno para aprender a verdade. O crânio e ossos da Universidade de Yale são uma dessas fraternidades faustianas. Muitos presidentes, políticos e industriais pertencem a ela. Yale é um estranho animal híbrido, muitas vezes visto na heráldica, emblema real. Outro enclave é chamado de Sociedade Boêmia e cujo emblema é a coruja. Esta criatura aparece em miniatura no projeto de lei americana na nota de $1 e é descrito como um totem apropriado da sociedade secreta, porque pode ver as coisas no escuro. Para mais detalhes sobre este assunto controverso, veja as obras da Jordânia Masvel, Anthony Sutton, Lyndon LaRoche e Eustace Mullins. Veja Blade Runner e a Irmandade do Sino. O governo deste país não só tem que lidar com governos, reis e ministros, mas também com sociedades secretas, elementos que devem ser levados em conta, que no último momento pode levar nossos planos para o nada, que tem agentes em todos os lugares, que incitam assassinatos e pode, se necessário, liderar um massacre. Benjamin Disraeli, Lord Beaconsfield. É inútil negar, porque é impossível esconder, que grande parte da Europa, toda a Itália, França e uma grande parte da Alemanha, para não dizer nada de outros países, é coberto com uma rede dessas sociedades secretas, assim como as superfícies da Terra agora estão sendo coberto com ferrovias. Benjamin Disraeli, Lord Beaconsfield. A própria palavra segredo é repugnante em uma sociedade livre e aberta.
e nós somos como um povo inerentemente e historicamente contrário às sociedades secretas, a juramentos secretos, e a prosseguir em segredo. Decidimos há muito tempo que os perigos da ocultação excessiva e injustificada de fatos pertinentes superavam em muitos perigos que são citados para justificá-los. John F. Kennedy, endereço para editores de jornais, 27 de abril de 1961. Existe um governo sombrio com sua própria força aérea, sua própria marinha, seu próprio fundo e mecanismo de elevação, e a capacidade de perseguir suas próprias ideias de interesse nacional, livre de todos os cheques e saldos, e livres da própria lei. Senador Daniel Kainouhi. Outra estratégia usada ao longo dos séculos foi a disseminação das pragas entre os povos do mundo. Os profissionais médicos têm sido um dos mais ferrenhos agentes ativos nos rituais sangrentos, e eles vão agitar o mundo para suas próprias fundações se a história completa de sua malevolência se tornar conhecida. E há outros tipos de indivíduos malignos operando a mando da Irmandade da Cobra. Estes criminosos vampiristas ainda estão operando nas ruas de todas as grandes cidades, torturando suas vítimas e oferecendo-os como sacrifícios para os macrobes escuros. Controle da mente é um método que há muito tem sido refinado pelos mestres escondidos, e eles o usam constantemente e em muitas permutações. Muitos dos chamados serial killers de hoje estão se apresentando, consciente ou inconscientemente, atos que têm suas raízes nos rituais mais sombrios. Quando os macrobes foram contatados, enfatizaram que a simples matança não era suficiente. As mortes devem ser conduzidas de forma ritualística. Isso significa que o método de matar é importante, mas também o local de execução. E este último ponto é muito importante. Se uma vítima não for morta ritualmente, suas energias não podem ser absorvidas pelos macrobes. Por exemplo, soldados, uma das melhores vítimas de sacrifício, são adornados com símbolos ocultos antigos, como pentagramas, nozes, etc., não para que eles possam parecer bonitos, mas que eles estão corretamente marcados quando entram no lugar da massa negra. Esses símbolos também foram estrategicamente escolhidos, mas não da maneira como o estudante ou os soldados acreditam. A cavalaria dos Estados Unidos, para exemplo, usava o símbolo das espadas cruzadas, que é um símbolo oculto para a Guerra de Armagedon. Só um lembrete do nível de atrocidade e natureza demoníaca dos generais, eu encaminhei o leitor para os filmes clássicos Caminhos da Glória e Breaker Morant, e para o Doutor quem apresenta Jogos de Guerra, Gênesis dos Daleks, Estado de Decai e Iluminismo. Muitos assassinatos modernos são cometidos em locais importantes na grade terrestre, eles constituem um assassinato ritual. Ver Crimes Jack, o Estripador, bem como a execução de John Fitzgerald Kennedy e Lady Diana Spencer. Lady Spencer foi assassinada de forma ritual, exatamente no mesmo dia em que o Estripador reivindicou sua primeira vítima, 31 de agosto. Este também é o dia em que a constelação de Virgem desce abaixo do horizonte para o submundo. Virgem está ligado com as ilusões, mulheres e mães. Os assassinatos estripadores foram cometidos a mando das lojas maçônicas da Inglaterra. Autor Stephen King, que expôs os nomes por trás disso, bem como a razão para as atrocidades, morreu 2 anos depois de seu livro, A Irmandade, foi lançado. Sua morte nunca foi satisfatoriamente explicada. John F. Kennedy também foi assassinado na junção de 3 estradas, na posição astrológica conhecida como o 13º signo, ou Piuchus, Serpentário, ou constelação da Serpente, que existe entre Escorpião e Sagitário. Em tempos antigos, o herói que desceu para o submundo neste momento era conhecido como o Viajante. Sugestivamente, este era o codinome para John F. Kennedy, como usado por seu secreto serviço.
Os segredos do assassinato do presidente são detalhados em Khaled to Serve, a biografia do tenente-coronel James Bogritz. Muitos assassinos em série matam entre 7 e 13 vítimas antes de serem subitamente capturadas. O leitor pode ficar horrorizado que tais atividades nefastas poderiam de fato ser sancionadas por aqueles de sangue real. Mas uma revisão da história demonstra claramente que a monarquia do mundo tem pouca consciência quando se trata de assassinato em massa. Suas ações, no entanto, fazem sentido se a nossa teoria estiver correta, de que os oligarcas pós-diluvianos têm laços fortes com o Nefilim alienígena e que eles têm através do tempo suprimido, escondido, e até mesmo criado, os cromossomos humanos em seus perfis de DNA. Para o leitor que não pode compreender o tipo de mentalidade que conspiraria para assassinar não apenas indivíduos mas culturas inteiras, aqui estão algumas palavras para refletir. O estado da monarquia é a coisa mais suprema sobre a terra, pois os reis não são apenas Deus temente sobre a terra, é sentar-se sobre o trono de Deus, mas mesmo por Deus em si são chamados deuses e assim seu poder depois de uma certa relação, comparados ao poder divino. Para se você quiser considerar os atributos a Deus, você verá como eles concordam na pessoa de um rei. Para descolocar o que Deus faz é blasfêmia, por isso é sedição em assuntos para contestar o que um rei pode fazer na altura de seu poder. Eu não gostaria que você se intrometesse com direitos tão antigos meus, como eu, receberam dos meus antecessores, Tiago I, rei da Escócia e Inglaterra. Historiadores preferem ignorar tal linguagem como mera hipérbole ou retórica, os delírios de megalomaníacos. Claramente, no entanto, à luz de nossa atual tese, essas palavras sinistras conotam muito mais. A passagem indica que o direito divino tinha sido aprovado antes de períodos antigos e o tema da linhagem está claramente implícito. Mas humano em vez de política divina são evidenciados, pois nenhum Deus digno de veneração poderia ser autor e transportador de tais poderes. Muitos reis reivindicaram descendência das antigas linhagens. Carlos Magno, por exemplo, usou o título Davi para indicar a queda do rei israelita de Jerusalém. Reis usavam coroas, e a palavra coroa vem de Cronos, Janus, Cron, Chaos, etc., que era o nome antigo para o planeta Saturno. De alguma forma, o planeta Saturno e seu simbolismo ficou confuso com o de Tiamat, que foi pensado para ser o segundo sol que caiu na Terra. Os reis da Terra governavam como Saturno, ou para Saturno. Os hebreus identificavam Saturno com Lúcifer ou Satanás, deus da restrição, materialismo, negatividade e caos, que também caiu do céu. Os sumérios afirmam que os primeiros reis humanos na Terra foram a prole de custódia que acasalaram com as mulheres humanas. Esses acasalantes, intitulados a prole meio-humana para tornar-se os primeiros monarcas na Terra. William Brandley, Deuses do Éden.